Professor Rafael Veloso falando. Vamos estudar agora os grupos orgânicos substituintes, tá? Geralmente o pessoal chama grupos orgânicos de substituintes de radicais. É um outro nome para grupos orgânicos substituintes. Eu também prefiro chamar de radicais, embora o mais certo seja grupos orgânicos substituintes. E por que eu prefiro chamar de radicais? É mais curto, é mais rápido, né? Até você falar grupo orgânico substituinte, você já perdeu o seu dia. Então, como é que surgem esses grupos orgânicos substituintes? Por que eles têm esse nome? Vamos imaginar essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura é a estrutura do etano. E cada ligaçãozinha dessa aqui, ó, entre o hidrogênio e o carbono, ela é feita por um parzinho de elétrons, tá? Então, se eu for mostrar a estrutura de Lewis do etano, vai ficar assim, ó. O carbono está fazendo uma ligação covalente com esse hidrogênio, com esse hidrogênio, com esse hidrogênio e tudo mais, né? Então essas ligações elas podem ser quebradas. Eu posso quebrar uma ligação dessa aqui, ó, e ela pode ser quebrada de duas formas. Da forma, olha lá, a ligação de HC podem ser quebradas de duas formas. Da forma homolítica, essa forma homolítica é uma forma mais difícil de acontecer. Para ela acontecer, eu preciso incidir sobre a molécula raios ultravioletas. É um dos meios de você fazer uma cisão homolítica. E por que ela é difícil de acontecer? Porque a eletronegatividade, a capacidade de atrair elétrons do carbono, é maior do que a do hidrogênio, né? Então, geralmente, o carbono vai ganhar o par de elétrons todo para ele, certo? Ou então pode acontecer de uma outra molécula estar influenciando aqui e estar puxando, né? Por exemplo, se eu tiver um oxigênio aqui próximo, como ele é mais eletronegativo do que os dois, ele pode puxar esse par de elétrons junto com o hidrogênio para ele. Então, é mais comum acontecer quebras do segundo tipo, quebras heterolíticas. Mas vamos lá dar uma olhada em como que fica se acontecer a homolítica. Então, a homolítica, homo, né, igual, né, lítico de partir, de quebra, né? Então, vai acontecer uma quebra igualitária. Então, cada um vai sair com um elétron dentro da ligação. Então, na hora que você quebra a ligação aqui, ó, nesse par, né, o hidrogênio fica com o elétronzinho que já era dele e a estrutura aqui fica, né, o carbono aqui fica com o elétron que era dele. Nesse caso, então, você não vai gerar íons. Só que esse hidrogênio aqui, ó, ele pode ser substituído por algum outro grupo, né? Este outro grupo é o que a gente chama de grupo orgânico substituinte. O grupo orgânico substituinte é o grupo que está substituindo onde deveria ter um hidrogênio, né? Substituindo na cadeia principal onde deveria ter um hidrogênio, tá? Isso é o que a gente chama de grupo orgânico substituinte. Olha a cisão heterolítica aqui, ó. Nessa quebra, por exemplo, o hidrogênio sai sem levar, né, nessa partição, ele sai sem levar o seu elétron. Ó, o par de elétrons fica com o carbono. E quando a gente tem um elétronzinho a mais, né, que é o caso aqui, esse elétron aqui, ó, ele está sobrando para o carbono aqui quando separa. Então o carbono, para mostrar que ele tem um elétronzinho a mais, eu coloco um menos aqui. E aí esse cara aqui agora é chamado de carboânion. Um carboânion. Então é um ânion de carbono, tá? E o H fica como H+, tá? Então essas estruturas que vão substituir os hidrogênios aqui, ó, são chamadas de grupo orgânico substituinte. E aqui tem um exemplo, ó. Então aqui eu tenho a cadeia principal, tem um monte de hidrogêniozinho, e onde devia ter um hidrogênio aqui, ó, nós temos um CH3, uma ramificação, né? Ou um radical, ó, ele está substituindo o grupo orgânico substituinte. Como é que eu vou fazer para dar nome para essa cadeia? Porque se tivesse só hidrogênio, aí seria 1, 2, 3, 4, 5, seria só pentano, né? Mas eu tenho que indicar que eu tenho este cara aqui, ó, que está substituindo um hidrogênio. E aí como é que eu faço para dar nome? Antes do nome da cadeia principal, eu vou falar em qual carbono que esse cara aqui está ligado, né? Ele está ligado no carbono 3, ó, no carbono 3, e vou dizer o nome dele, tá? Então aqui no caso, o nome desse radical aqui, ó, é metil, tá? É metil e ele está no carbono 3. Então eu coloco aqui, ó, 3, coloco um tracinho para separar, metil, e depois eu coloco o nome da cadeia principal, né? A cadeia principal não é pentano, porque tem 5 carbonos, e assim eu faço, tá? Aqui tem alguns outros radicais que podem aparecer, ó, nessa tabelinha, ó. Lembrando que o radical, o nome dele, vai ter a ver com o número de carbonos. Aqui tem só um carbono, então é met. E no final sempre vai ter ou il ou ila,
Então isso aqui pode ser metil, esse cara aqui, ó, pode ser metil ou metila, beleza? Então é mais usual colocar metil, tá, gente? Tem situação que a gente usa mais metil e tem situação que você usa mais metila, mas os dois estão certos. Então, se tiver um CH3 só ligado aqui, ó, esse tracinho vermelho, né, que agora ficou verde, vou colocar vermelho, esse tracinho vermelho é o que vai se ligar na cadeia principal, tá? Então, se você tiver essa estrutura aqui ligada à cadeia principal, você vai chamar de metil ou metila. Lembrando que tem só um carbono, então é met. Tá? Se você tiver essa segunda estrutura, ó, dois carbonos, então é et, né? E para mostrar que é um radical, você coloca il ou ila. Então, o etil ou etila é quando você tem essa estrutura aqui, ó, se ligando a uma cadeia principal. Se você tiver três carbonos aí, é prop. Só que esses três carbonos eles podem estar dispostos assim, ó, de forma linear, mas eles podem estar dispostos assim também, ó. Pode ser que eles estejam dispostos assim, ó, no formato como se fosse de um T, né? E aí essa ligação aqui é o que está se ligando à cadeia principal. Aí eu preciso diferenciar esses dois radicais, porque eles são diferentes, tá? Então esse de baixo aqui, ó, quando não é linear, eu vou chamar de isopropil, certo? Então esse, o linear, vai ficar com o nome convencional, que é propil. E esse aqui que tem um formato de T, né? Que no final da cadeia aí tem um formato de T, eu vou chamar de isopropil ou isopropila. Já o butil, ele tem mais situações desse tipo aqui, ó. O butil, ele tem mais situações desse tipo aqui, ó, que aconteceu no propil. Vai ter mais opções, várias maneiras de se colocar o butil e por isso vai ter mais nomes. Então, se for retinho, você chama só de butil. Se tiver uma ramificação no carbono que se liga na cadeia principal, ó, esse aqui é o carbono que se liga na cadeia principal, esse cara aqui, ó. Ele é o carbono que se liga na cadeia principal. Se eu tiver uma ramificação nele, eu vou chamar de sec-butil ou sec-butila. E qual que é a lógica por trás disso? Vamos pensar aqui. Travou. Ver se eu consigo voltar. Beleza, qual que é a lógica aqui? Por que sec? Esse sec aqui, ó, é porque esse carbono, na situação que ele está aqui como radical, é lógico que ele vai se ligar aqui a alguém. Pode ser uma cadeia carbônica, pode ser um monte de C aqui, uma cadeia carbônica, pode ser um cloreto, pode ser uma função orgânica. Ele vai se ligar a alguém aqui nessa posição. Mas como ele está aqui agora, ó, ele é um carbono secundário. Por que ele é secundário? Porque ele se liga a a dois carbonos, né? Então este carboninho aqui, ó, ele é secundário, da maneira que ele está disposto aqui agora. E se ele é secundário, então a gente coloca o nomezinho sec de secundário, tá? E esse radical todo aqui, ó, esse grupo orgânico todo aqui, ele tem 4 carbonos, tá? Então é um butil que é ligado na cadeia principal por um carbono secundário, ok? Então esse vai ser o nome dessa estrutura. Aqui vai acontecer, ó, um outro jeito de ligar 4 carbonos é se você tiver a mesma estrutura lá do propil. Ó. Essa estrutura aqui, né, se liga a mais um carboninho que vai ligar na cadeia principal. Essa estrutura aqui, ó, lá no propil, ó, a mesma estrutura, a gente chamou de iso. Tá? Só que aqui no caso tem um carbono a mais, ó, porque é butil, né? Porque são 4 carbonos, é butil. Então esse cara aqui vai chamar isobutil ou isobutila. E a última forma de fazer 4 carbonos se ligarem na cadeia principal é com um carbono terciário se ligando na cadeia principal. Ó. Esse carbono do jeito que está aí, ele se liga a 2, 3 carbonos. Se ele se liga a 3 carbonos, né? Então ele é terciário. E por isso a gente dá o nome para ele de terquibutil ou terquibutila. E aí tem vários, tem com 5 carbonos, com 6, com 7, né? Só que o que cai mais em vestibular, né, o que eu já vi em questões de vestibular, são essas estruturas aí, esses radicais, com 5 carbonos, né? Se for linear, vai chamar pentil e tem as variações também para 5, para 6 carbonos. Tá? Alguns outros radicais que são importantes, alguns outros grupos orgânicos substituintes que são importantes, é o vinil, por exemplo, né? Já ouviram falar de disco de vinil? Né? O disco de vinil, a maioria deles é feito de PVC. E PVC é polivinil cloreto. Então é um vinil, desse, igual esse aqui, que tem um cloreto ligado a ele no lugar de um hidrogênio. E é um polímero, então tem vários vinis desse aí com cloros, tá?
Então, quando você tiver essa estrutura aqui, ó, e você quiser apresentar ele como radical, você vai chamar ele de vinil, né? Qual que é a diferença do etil para o vinil? Ó, o etil também tem 2 carbonos, só que o etil tem uma ligação simples. O vinil, a ligação é dupla. Tá? Se você tiver um ciclo, né, um anel benzênico, ligado diretamente na cadeia, você vai chamar ele de fenil ou fenila. Vinil ou vinila, fenil ou fenila. Se essa estrutura estiver ligada a um carboninho primeiro, para depois ligar na cadeia carbônica principal, então vai ser benzil. Se você tiver a estrutura desse jeito aqui, ó, será alfa-nafetil. E por que alfa? Alfa é quando a ligação é feita de maneira vertical. E beta é quando a ligação é feita na horizontal, tá? Quando a estrutura está desse jeito aí e você liga aqui na horizontal, você dá o nome de beta. Quando é na vertical, você dá o nome de alfa, tá? E essa estrutura ela já chamava nafetil, tá? Então vamos nomear essas cadeias ramificadas aqui. Deixa eu dar uma olhada no tempo.